Primeira de Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 8, revela-nos algo de uma profundidade altamente espiritual na vida de um verdadeiro profeta de Deus, o profeta Elias. Diz assim o versículo de número 8: levantou-se, porque ele estava depressivo, ele estava solitário, ele estava com depressão profunda, pensando em se matar. Mas a Bíblia revela: levantou-se, pois, comeu e bebeu a palavra de Deus, a comida dos anjos, algo preparado por Deus para o cuidado daquele profeta em momento de crise, de depressão. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, uma campanha espiritual de 40 dias de caminhada, até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Olha para onde ele caminhou. Para o Horebe, o monte de Deus, onde Deus falava e comunicava com os profetas. E ali entrou em uma caverna. Ainda estava depressivo. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui na caverna, Elias? Está fugindo, está escondendo? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, quebraram a aliança espiritual, derribaram os teus altares, mataram teus profetas, misericórdia, e eu fiquei sozinho, e buscam a minha vida para matar-me também. E ele lhe disse, Deus falando: sai para fora, põe-te neste monte em oração, perante a face do seu Deus. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Deus estava presente, mas houve um vento maligno que fendia os montes, quebravam as pedras diante da face do Senhor, misericórdia. Porém, o Senhor não estava no vento, ali era uma tempestade do diabo, né? E depois do vento, um terremoto. O sangue de Jesus tem poder. Também o Senhor não estava no terremoto, era o espírito da destruição geral. E depois do terremoto, um fogo maligno. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma mansa e delicada voz. Aí sim. E sucedeu que, ouvindo Elias a voz do Senhor meiga e suave, envolveu o rosto em sua capa bíbria e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? O que você continua fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, quebraram o voto, quebraram a aliança, tornaram-se homens carnais e comerciantes, derribaram os teus altares,
Mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, continua a tua missão, a missão original, para o deserto de Damasco. Vem, porque eu te usarei para ungir o rei ainda da Síria. A sua missão, Elias, ainda tem tempo para trabalhar e estabelecer. Bendito seja o nome do Pai, bendito seja o nome do Filho, bendito seja o nome do Divino Espírito Santo. Com esta leitura tão séria, tão profunda, tão espiritual, de 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo de número 8, eu quero abraçar com um abraço espiritual a todos que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa do coração da Bahia, São Salvador, para todo o estado da Bahia, para todo o recôncavo, para todo o país do Iapoque ao Chuí. Que Deus seja louvado nesta grande e poderosa e abençoadíssima sexta-feira, a última do mês 6, o mês do homem. Que Deus vos abençoe com a força da fé que Deus deu a Elias, Deus deu a Eliseu, Deus deu a Moisés, Deus deu ao apóstolo Paulo, que era verdadeiramente um apóstolo, que Deus deu a João, que Deus deu a Pedro, e esta fé viva que Deus me deu. Eu abraço todos vocês com muitíssima sinceridade. Nesta última sexta-feira, posso dizer, a grande, poderosa, hiper sexta-feira, a maior deste mês, porque é a última de quebra de maldições legítima. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Aqui não é apenas um programa de rádio. Aqui é o culto em seu lar. O altar da Catedral do Avivamento dentro da sua casa, abençoando todos os quartos de sua casa, copa, cozinha, banheiro, quintal, laje, plantações e criações, gabinete, escritório, carro da família, moto da família, propriedades familiar por herança ou por ter adquirido pelos esforços. Que Deus os abençoe nesta sexta-feira. Hoje é dia praticamente de fecharmos o mês no campo espiritual. Apenas estamos caminhando para o domingo, o último domingo, a última segunda-feira, a última terça, e encerrando o mês que verdadeiramente Deus abriu as janelas dos céus no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho. E para julho, as portas da graça já estão escancaradas em nossa direção, porque julho é a Internacional Convenção das Igrejas Casa da Bênção de Deus, Ministério Forte.
Não é ministério galho, não é ministério cópia, não é ministério divisão, é ministério forte, porque nasceu no coração de Deus. E Deus implantou esta semente no coração do pastor Doriel de Oliveira, em Belo Horizonte, em 1969, e a igreja cresceu, floresceu, frutificou, porque é obra não da carne, não da vaidade, mas é obra para a glória poderosa do Deus onipotente. Você está recebendo o culto, o altar da Catedral do Avivamento dentro da sua casa. Católicos, evangélicos e espíritas participam de um culto online, pelo Facebook, pela rádio A Voz da Bênção conectado com a Alexia, pela rádio Cruzeiro da Bahia, aonde produzimos os nossos programas, pela ICB-RN Rio Grande do Norte, Natal, pela rede Dias Dávila e a Missão Gospel, rede Ide e Pregai. Que Deus seja louvado soberanamente. Recebam dentro da sua casa o santo culto em seu lar. Escrevam: eu amo o santo culto dentro da minha casa. Seu marido, que não queria nada com a igreja, agora está ouvindo o evangelista e diácono Daniel de Oliveira. Seus filhos, sua nora, sua sogra, ou sogrona, né? Seus genros, seus netos, seus parentes, que não queria nada com Jesus, nada com a igreja, nada com o evangelho, nada com Deus, agora, queiram ou não queira, o culto dentro de casa faz o diabo se urinar de raiva, porque aonde o altar da Catedral do Avivamento chega, com palavras originais, fiéis e verdadeiras, o capeta tem que sair pela porta dos fundos, todo fracassado e derrotado, porque aqui é diretamente da cidade de São Salvador para o Brasil, na palavra e na locução com a sua voz vibrante do evangelista diácono Daniel de Oliveira, que veio para incomodar o cão, porque a palavra é original, e quando a palavra é original, as lambadas no inimigo doem mais. Bom dia, Espírito Santo. Quando eu me refiro ao inimigo, eu estou me referindo àquele que veio para roubar, matar e destruir, o diabo, porque a palavra original, entenda, ela é fogo que queima, ela é espada que corta para cima e para baixo, ela é espada, ela é fogo, ela é água, ela é a glória de Deus para repreender todas as trevas. Escrevam: eu amo o santo culto espiritual em minha casa. Rosa Lopes já escreveu. Marinês Cardoso, diretamente da terra do forró, misericórdia. Caruaru, terra que mana leite e mel. Terra do mestre Vitalino, onde tem a maior feira pública do Brasil, a feira de Caruaru, onde eu comprei muito ali na feira de Caruaru. Deus abençoe Marinês Cardoso, Edneide Arruda, Pastor Antônio Marcos, Helena Neres, sejam todos bem-vindos. Sheila de Jesus Aquino, quem mais? Helena Neres, sejam todos bem-vindos. Tatiana Moraes, o Brasil do Iapoque ao Chuí abre as portas
para receber o culto em seu lar, o santo culto em sua casa. Com a palavra original, a santa unção com óleo original, porque não é cópia. A palavra original, porque não é palavra adulterada, é como ela é. A quebra de maldições original, porque é a única igreja da Bahia que tem esta unção, quebra de maldições, há 47 anos. Maldição herdada, adquirida ou mandada. Maldição que vem no DNA, que vem na pele, nos ossos, no sangue, não importa. Na vida sentimental, financeira, profissional. Porque o campo aqui é 100% espiritual. É gostoso, não é, Mariluce? Greide, Jonatas Rodrigues, levantar pela manhã, olhar para o céu, aleluia, ou para a laje, né? Ou para o telhado, ou para o forro da casa, não importa, o negócio é a posição do olhar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Você falando uma palavra assim, uma frase como esta frase, toda carga ruim, todo fluido maligno, todo espírito de apostasia, todo espírito de inveja, todo espírito de divisão, todo demônio maldito do divórcio, toda praga e peste perniciosa, você olhando para cima e dizendo: bom dia, Espírito Santo, você torna-se uma criatura liberta pela força da palavra endereçada ao Criador. Há muitos anos atrás, quando eu lia o livro de Benerrim sobre o Bom Dia Espírito Santo, um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia. Bom Dia Espírito Santo. Foi aonde o Espírito Santo me incomodou para colocar o título deste programa. Eu nem lembro mais se tem 40 anos ou 35 anos. E é gostoso, não é? É doce como mel. Viu, Mariluce? Viu, Jane? É gostoso, é doce como mel. Olhar para o céu, para cima, não importa se tem forro, se tem laje, se tem telhado, e dizer: bom dia, meu amigo, Espírito Santo da verdade, meu companheiro, meu consolador. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E hoje o nosso amigo fiel é ele, a pomba, o Espírito Santo da verdade. Você está doente? Você está com depressão? Você tem traumas e neuroses porque não alcançou sucesso na vida? É chamada patinho feio? É chamado pastor depressivo ou pastora depressiva? Olha para o céu. Bora! Levante seus braços e fala 21 vezes, até a sua garganta doer. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O povo na cidade de Marabá. Marabá, onde fica isso? Estão dizendo bom dia, Espírito Santo. O povo na cidade de Colatina estão dizendo bom dia, Espírito Santo. O povo na cidade de Perdões, Três Corações, Lagoa Santa, onde fica isso, meu Deus?
Por que esta cidade chama Lagoa Santa? O povo em Barroso, São João del Rei, Boa Esperança, Varginha, Três Pontas. O povo lindo de Cambuquira. O povo de Bauru, Marília, Osasco, Aparecida do Norte, Misericórdia. Estão dizendo: bom dia, Espírito Santo. No momento em que você abre a porta da sua casa, do seu coração, para receber o culto e começa a dizer: bom dia, Espírito Santo, uau, o campo espiritual torna-se em glória dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque esta obra é santa. E aonde o santo chega, a coroa chega, a glória chega, a majestade chega. Levante seus braços, escrevam: eu amo o culto dentro da minha casa. Aceita o culto, aceita a oração, aceita a palavra dentro de casa, dentro de casa. Dentro de casa é melhor, 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 porque a obra santa expulsa o profano, o que não presta. Vamos cantar: adora Divaci, adora Divaci, adora Diva. Bom dia, Espírito Santo. Abala Brasil. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente. É isto aí, Nilda. É isto aí, Joselita. É isto aí, Fabiana. É isto aí, Maricelma, Jane, Edneide, Divacir. Canta! Margarida Souza, Ana Lúcia. É Deus no louvor dentro da sua casa. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Deus não estava naquele terremoto. Deus não estava naquele terremoto, nem naquele vendaval, nem naquela chuva de granizo. Deus não estava naquele terremoto. Quando veio a mim, na madrugada de hoje, esta palavra, o Espírito de Deus me leva em 1 de Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 8. É uma revelação, é uma palavra revelada para revelar aos visionários espirituais. Deus
não estava naquele terremoto. E a Bíblia me garante. Será que vocês entendem o que Deus mandou eu falar hoje? A partir do versículo de número 8, do capítulo 19, de 1 de Reis. Atentai, porque esta palavra não é um versículo catado aqui ou catado ali, para lhe favorecer a vaidade, a ganância ou a carnalidade. É um texto revelado a Elias e que eu vou transmitir hoje, neste culto santo ou neste santo culto, dentro da sua casa. Fique conosco, porque aqui é avivamento geral. Aqui é avivamento total. Aqui é avivamento espiritual. Aqui é avivamento na vida sentimental, financeira, familiar. Aqui é avivamento. A palavra avivamento vem de vida, vem da glória da segunda casa. Quando a Bíblia fala da glória da segunda casa, está falando do segundo templo que seria edificado. E aí a gente pode traduzir para casa, família, empresa, ministério. A glória da segunda casa é uma segunda chance. Quando Deus falou pelo ministério de Ageu sobre a glória da segunda casa, o povo estava voltando do exílio. O primeiro templo tinha sido adulterado, destruído, e ele estava falando sobre a glória da segunda casa. Uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo conhecimento, uma nova vida espiritual. Então, quando chega o avivamento, o vento do Espírito transforma. O sopro de Deus traz maná e codornizes. O vento de Deus acalma o vento do diabo. Como diz Jesus, acalma as, plural, tempestades. Fique conosco, porque o avivamento de Jesus está em mim. Viu Aparecida, Marta Vidal, Edneide Arruda, escrevam: eu amo o culto dentro da minha casa, o santo culto. Sabe por que você ama? Porque você está sendo avivada, Edneide, avivada, Marta Vidal, avivada, Aparecida Lourenço. E quando o avivamento chega em nós, nós deixamos de ser uma velha criatura e passamos a ser uma nova criatura, porque a glória da segunda casa física e espiritual é melhor do que a da primeira, é mais resistente. Tá entendendo, Georgina Ferreira? Quando o vento do avivamento sopra, principalmente dentro da sua casa, palavrão, palavrões, mentiras, estupidez, violência, ganância, inveja dentro de casa, tem que sair pela porta dos fundos, para que a pessoa possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o avivamento de Jesus chegou dentro do meu lar. Santo culto em minha casa, culto avivado. Bom dia, Espírito Santo.
Escreva Djalma, escreva Valquíria, escreva Georgina, escreva Edneide, escreva Marta. Eu amo o santo culto em minha casa. Eu amo campanha espiritual. Aleluia. Ele entra dentro da sua casa, visita e faz morada. Assim diz o Senhor. A nuvem de glória está dentro da sua casa e a coluna de fogo para queimar o mal. Casa abençoada, culto abençoado, evangelista abençoado, campanha espiritual abençoada, que não envolve nem envelope, nem carnê e nem ganância, só a glória de Deus. Canta, Fábio. Escreva, Maricelma, eu amo o santo culto em minha casa. Canta, Edneide. Magali, Sônia, ei, Sônia. Georgina, canta, Georgina. Abala Brasil, do Iapoque ao Chuí. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe a Fabiane Silva Tatiana, recebendo o santo culto dentro da sua casa. É gostoso, não é? Você está aí na cozinha preparando o cuscuz, o bolo, o café, o pão de queijo. É gostoso você estar aí preparando pão com ovo ou ovo com pão. É gostoso você estar aí preparando também o seu jabá com a aipim, a vaca atolada, para comer ou colocar na marmita e levar para o trabalho, e ouvindo e recebendo o santo culto dentro da sua casa, na palavra do evangelista diácono Daniel de Oliveira, da Bahia para o Brasil, com sua voz vibrante, uma voz, uma revelação. Se você me encontrou aqui, quem guiou a sua mão para me encontrar pelo Facebook ou pelas ondas da FM, da AM, da online, foi o Espírito Santo que ama a sua alma e vida. Ontem, quinta-feira, eu recebi telefonemas de toda a região metropolitana de Salvador, de pessoas dizendo: Bispo Daniel, Pastor Daniel, Evangelista Daniel, sou o que sou pela misericórdia, sou um servo de Deus. As pessoas dizendo: eu quero entender melhor. Ao que me perguntaram, o que é campanha espiritual? O que edifica o homem não é o material. Eu estou falando do homem espiritual, da mulher espiritual. O que edifica o homem e a mulher espiritual são coisas do espírito. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Um se opõe ao outro. Campanha espiritual é você estar na igreja diante do altar,
e fazer um voto a Deus, fazer uma campanha espiritual de 7 sextas-feiras, como hoje, a última grande sexta-feira do mês 6, que é o mês do homem. 7 sextas-feiras você fazer um voto, ou 7 domingos depois de amanhã. Eu não posso ir na semana, então o domingo também vale pelo seu voto e campanha espiritual. Ou 7 quartas-feiras, como a semana que vem, a primeira quarta-feira é 1º de julho. Pensa no mês poderoso que vai chegar aí. E assim, irmãos, Deus é espírito. Gravou? Deus não é matéria, não. Deus não é palpável, não. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus, é buscar a espiritualidade para que o nosso espírito seja mais forte do que a nossa matéria. Porque o que salva e o que vai morar no céu não é a matéria. Este corpo corruptível não passa nem perto. É o espírito. É o espírito. Por isso que o meu espírito tem que estar ligado com o Espírito Santo, para ele me fortalecer o meu espírito, para colocar a minha matéria, a minha carne de joelhos, ou assentado no banco duro, na cadeira da igreja, se convertendo dos seus maus caminhos. Porque a matéria atrai o materialista. O espírito atrai o espiritualista. Não é difícil de compreender, Océlia Cardoso. Então, campanha espiritual. Quebra de maldições para a família. Maldição herdada, adquirida, mandada. É através de campanha espiritual. Prosperidade, libertação, cura, portas abertas do emprego, do trabalho. É o Espírito de Deus em você lutando contra aquele espírito ruim que travou os seus direitos. Eu sei que vocês me entendem, porque eu estou falando a uma congregação espiritual que Deus colocou aqui para me acompanhar no programa Bom Dia Espírito Santo. Eu sou um missionário espiritual, um evangelista. Por isso o meu assunto, a minha conversa é esta conversa, este assunto, campo espiritual. Campo espiritual. Então, campanha espiritual não envolve carnês, não envolve envelopes. É você ir à igreja e fazer um voto com Deus. 7 quartas-feiras, 7 sextas, 7 domingos. Eu volto os meus pensamentos e coração e espiritualidade para a década de 60, eu posso falar da década de 60, porque eu venho de lá, eu me converti em 1968, eu posso falar e testemunhar da década de 60, 1960, 70, 80, 90, até 90. Aonde os missionários da Ordem de Cristo, da qual eu faço parte, até hoje, os pregadores de salvação e libertação do Brasil, que houve uma explosão de evangelização do Iapoque ao Chuí, eles ensinavam o povo a fazerem campanha espiritual.
corrente espiritual, seminário espiritual. E as pessoas iam, quem é da antiguidade sabe do que eu estou falando. Às vezes a sua família foi salva, foi liberta, foi abençoada por causa da campanha que você fez na Casa da Bênção, na Prece Poderosa e em outras denominações que trouxeram a campanha espiritual. E hoje a sua família é salva por causa da campanha que a sua avó fez, a sua bisavó, a sua mãe, sua tia, campanha espiritual. Eu posso falar de campanha espiritual, porque eu sou pioneiro nesta área, fundador nesta área, evangelista desta área. 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos. O 13, uma trezena, como ali em Pernambués. Um pastor fazia trezena e a multidão lotava aquele templo na avenida principal de Pernambués. Era uma trezena, 13 dias, ou uma quinzena, e assim sucessivamente. O povo era abençoado, porque era espiritual, rapaz. Aí, misericórdia, né? Entram os comerciantes do templo, com campanha financeira, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O espírito cuida do espírito. A matéria das coisas materiais, ganância, avareza e tanto pecado nos altares. Aí mudaram a campanha espiritual para a campanha material. Aí adulterou a revelação pura e santa que Deus deu aos pioneiros da evangelização no Brasil. Transformou, né? Mudou. A avareza, a ganância, a vaidade, a carnalidade, o pecado entrou. Aí mudaram o que Deus deu. Mas o retorno da unção tem falado comigo há 1 mês. Para voltar aos princípios, aos primórdios, do que Deus deu e do que Deus dá. Quando há um coração sincero, contrito, pela libertação da família, da casa, quebra de maldições, campanha. Se você vai para o Antigo Testamento, para os Salmos, os Provérbios, o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, você vai ver homens de Deus fazendo votos, campanhas espirituais e recebendo a bênção. Como Naamã, Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes. Ele mergulhou e foi curado. E ele ofereceu dinheiro a Eliseu. Eliseu era um homem espiritualista, um homem de fé. Eliseu não aceitou nenhum presente daquele sírio. Aí Geazi, que era avarento, ganancioso, né? Correu atrás dele, mas só que Geazi, um obreiro rebelde, recebeu uma palavra profunda. A lepra que estava em Naamã pega em você, e pegou até a 4ª geração de Geazi, porque ele era avarento, ganancioso. Eliseu não, era um homem comprometido com o mundo espiritual. Nós temos aí o que estamos ministrando, a unção com a mirra. A maior campanha da Bíblia, quem fez foi uma mulher, Esther. Era escrava, era pobre, era mendiga, era órfã, e Deus deu tudo para ela, porque ela fez uma campanha espiritual para ela, mirra, e ela tornou rainha. Ela ganhou um banquete que entrou para a história da Pérsia antiga.
Ela ganhou uma mansão, ela ganhou empregadas e uma carruagem de luxo. E ela foi transformada de escrava em rainha por causa de uma campanha. Se você vai e lê a história de José do Egito, de Daniel. Daniel tinha um voto com Deus de orar 3 vezes ao dia. Por isso ele foi liberto. Irmãos, a campanha espiritual move a mão de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? O apóstolo Paulo, para começar seu ministério, ele jejuou e orou 3 dias e 3 noites. O profeta Daniel fez uma campanha de 21 dias para expulsar um capeta que lhe atormentava. Moisés, o homem chamado Jesus, 40 dias, campanha espiritual. Nenhuma delas envolve finanças, não. O campo é 100% espiritual. Quando entra outros pensamentos, outros propósitos, outras finalidades, o Espírito Santo afasta e não acontece nada. Campanha espiritual. Quando a igreja na década de 60, 70, 80 e 90 bem não. Você pode ver que as igrejas tinham de tudo e as multidões ali presentes. Hoje as igrejas estão vazias. Por quê? Por que estão vazias? Porque entrou a ganância, a vaidade, o comércio, o pecado, o erro, a venda de indulgências, né? Aí o Espírito afastou. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Para um homem e uma mulher espiritual. Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em verdade? É a adoração espiritual que ele recebe. Em espírito e em verdade. Por isso que eu, como evangelista, levo à sua casa o santo culto. O santo culto. Ontem eu falei aqui, repito, há 25 anos atrás, eu entregava carnês para o povo da Casa da Bênção. Mas um dia, entregando carnê, o Espírito Santo falou comigo: minha casa não é comércio. E citou a loja do Tio Correia, da Insinuante, da Primordial. Eu, como tenho temor e tremor, porque em minhas veias corre o sangue do meu bisavô, que era judeu, eu tive tanto medo. E nunca mais eu falei em carnê. Quem é da sede da catedral sabe. Hoje, você chega numa igreja, parece uma loja. Está tudo errado. Oferta e dízimo é lã e leite voluntário das ovelhas espirituais. Não é por força e nem por violência. É pelo Espírito de Deus. A igreja deixou de ser espiritual e passou a ser materialista. Aí, a sensibilidade do Espírito Santo é ferida. Ouviu o que eu falei? Eu estou falando porque vocês estão recebendo o santo culto dentro da sua casa. Bispo Daniel, o santo culto em casa não vai prender o povo em casa? É para alimentar aqueles que não podem estar na igreja. Mas o povo que frequenta o altar como sente, como a catedral da bênção, tem prazer em estar no templo, adorando em espírito e em verdade. O santo culto em sua casa é para dar assistência espiritual àqueles que não querem nada com Jesus,
e não querem ou não podem estar na igreja. Eu sou um evangelista e eu tenho que evangelizar de todas as maneiras, porque pesa sobre mim, como pesava sobre o apóstolo Paulo no tempo dele. E ele dizia, sabe o que Paulo dizia? Ai de mim. Ele sentia dores de parto. Ai de mim, se não pregar o verdadeiro e santo evangelho. Será que vocês entendem? O que é um altar espiritual? O que é um evangelista espiritual? O que é uma campanha espiritual? O que é cuidar do espírito? Se o seu espírito for bem cuidado, você não é nem ganancioso e nem avarento. Você é de Deus. Está entendendo, Maria Garcia, Naildes, Marisete Chagas? Estão entendendo? Escrevam, eu amo o santo culto em minha casa, porque sou espiritual. Tá bem? Hoje eu vou pregar aqui uma mensagem gostosa de pregar, maravilhosa de se ouvir. 1 de Reis, capítulo de número 19. Vamos cantar com Miriam, vamos? Aqui é um evangelista, um diácono, viu? Um servo do Senhor, Daniel de Oliveira. Maricelma dos Anjos, Marisete Chagas, Marta Miranda, Marta Garcia. Deus abençoe. Sara e sua bela família me ouvindo em Feira de Santana. Deus abençoe o bairro do Tomba, Queimadinha, toda a minha querida princesa do sertão, minha bela Feira de Santana. Aleluia! Vamos adorar, vamos adorar. O negócio é de espírito para espírito. Adora, 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 adora. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Deus te abençoe, Floriana, mulher de Deus. E lá vem Deus, Serva do Senhor, aliás. e lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz, só ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Aqui é de espírito para espírito, porque o que vai para o céu é o espírito, porque a matéria para nada presta. o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado. É a igreja em sua casa, é o culto em seu lar, da Bahia para o Brasil. Hoje aberto convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Canta, evangelista Walter. Pois seu povo verão que sou. Sou o que sou. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se Aqui é um programa espiritual, aleluia, porque sou o que sou. Não brinque com Deus. passou e o mar se fechou. E o Viu, Maristela? Firma seus passos. Sai dela, povo meu, da Babilônia, da confusão, da avareza, da ganância. Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro. Pandeiro abençoado, aleluia, instrumento altissonante. Do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro, pandeiro, pandeiro. E cantava em voz alta, morreu ele e seus cavalos. Que o Deus abençoe meu querido Distrito Federal me acompanhando. Ipatinga. presença de Deus. Deus abençoe cidade de Timóteo. Deus abençoe Colatina no Espírito Santo.
Deus abençoe Nanuque, aleluia, Lavras. Minhas orações pelo meu amigo, o pastor de Lavras. Deus abençoe Lavras, a cidade linda e abençoada. Getúlio Cota, as nossas orações por ele, um pioneiro do nosso ministério. Getúlio Cota, Edna Cota, toda a família Cota em Lavras, Minas Gerais, sul de Minas. Canta, Mateus. Você é de Deus, Mateus. Canta, Lucas. Você é de Deus, Lucas. Eita, Jesus maravilhoso. Última sexta-feira, quebra de maldições. Alguém perguntando ali, Bispo Daniel de Oliveira, o senhor vai estar aonde hoje? Na Catedral do Avivamento, a partir das 8 horas da manhã. Todos os caminhos te levará à Catedral do Avivamento, Largo das 7 Portas, 446, no coração dela, a velha Salvador. E na Lima e Silva 116, Liberdade, ou domingo, último domingo, dia 28, faça o seu voto com Deus de 7 quartas, 7 sextas, 7 domingo, porque o Senhor abençoará seu campo espiritual. Vocês sabiam que nós temos um campo espiritual em volta de nós? Por isso que a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará em tua casa, em sua vida. Eu tenho um campo espiritual. Sabe o que a Bíblia diz? O anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que temem a Deus. Campo espiritual. Meu campo espiritual é forte. É proteção pelo anjo do Senhor. Sabe quem é o anjo do Senhor? Não sei não, bispo. O próprio Jesus. Ele é o guarda de todos nós que cuidamos e zelamos do nosso campo espiritual. Bispo Daniel de Oliveira, eu nunca ouvi ninguém falando sobre campo espiritual, mas nós temos. O capeta anda em derredor, mas ele não chega perto de nós por causa do nosso campo espiritual de proteção. Ele só olha, mas ele não chega, porque a Bíblia me garante, o anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que temem a Deus. E a Bíblia diz também que ele não dorme e nem dormita durante o dia, durante a noite, em viagens, ele está conosco. A Bíblia diz que ele é bem presente, olha que palavra, na hora da tribulação e da angústia. Então, meu campo espiritual é igual uma mansão de luxo. Vou citar uma mansão de luxo. Você passa perto de uma mansão de luxo, tem lá os guardas, os seguranças, todo o sistema eletrônico de proteção. Tem ou não tem? Ali é o campo de proteção daquela mansão, daquela família, daquele bilionário. Você já viu os jogadores de futebol, os artistas, os políticos? Eles andam com guarda-costa. É o campo de proteção deles. E nós, como príncipes e princesas, temos um campo espiritual de proteção.
O diabo vem, mas é ele que cai por terra. Além de termos o anjo do Senhor, temos fogo e glória, e diante do diabo a gente torna-se invisível. Escreva aí, Georgina: meu campo espiritual é longo em volta de mim. Aleluia! Escreva, Maricelma, Jane: meu campo espiritual é longo em volta de mim. O anjo do Senhor e o exército de anjos estão em nosso derredor. Isto não é para qualquer pessoa, é para quem é espiritual. Campo espiritual de proteção. Você é príncipe, você é princesa. Eu amo santo culto em minha casa, bispo Daniel de Oliveira. Maricelma já profetizando ali. Escreva, Maricelma: meu campo de proteção espiritual é longo. Uma vez eu estava orando no bairro da Liberdade, na nossa sede nacional, e eu via 2 quilômetros em volta da sede. Eu já falei isso aqui várias vezes. Uma cerca de fogo no espaço de 2 quilômetros. E o Espírito Santo falou comigo: o campo espiritual aqui deste lugar é longo. Interessante, rapaz, que quando eu cheguei na sede, também na catedral, aliás, na sede onde está hoje a nossa sede, ali na Liberdade, no Cieiro, eu via, ali tinha vários terreiros de magia. Todos eles acabaram, porque o campo ali não era para eles, era para o povo de Deus. Meu campo espiritual é longo, informa Pastor Moura. É mesmo, viu, Moura? Senão o diabo já tinha acabado com você. Escreva aí, Alain: meu campo espiritual é longo, bispo. Da minha mãe, dos meus irmãos. Profetiza, Alain. Você não é uma criatura sozinha, não. Quanto mais você cuida do espírito, mais Deus cuida de você. O anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que temem a Deus. 7:7. Pessoas de até o campo espiritual da Margarida, da Soraya, que está ali antenada. O nosso campo espiritual tem anjos fortes e poderosos. Aleluia. Ele cuida dos seus, ele canta, ele baixar e andecais. Assim revela a mim o Senhor. Pessoas aqui mandando pedido de oração para o 99 713 7881. Vamos ver aqui, não é? Quantas pessoas que estão mandando pedido, ou que pediram ontem também. Vamos ver. São pessoas que acreditam no campo espiritual, são pessoas que fazem campanhas espirituais, são pessoas que estão saindo da Babel, da Babilônia, da confusão, da guludice, da ganância, e cuidando da vida espiritual. Se você não cuidar da sua vida espiritual, Fabiane, quem vai cuidar? Olha aqui, rapaz, meu Deus, deixe-me ver, do estado do Espírito Santo. Kátia, meu Deus, estou orando e abençoando o seu ministério, meu querido missionário. De onde vem isso, rapaz? Deixe-me ver quem é esta guria. Deus te abençoe, galega, lá do estado do Espírito Santo, agradecendo a Deus e pedindo proteção divina. De Feira de Santana, Sara pedindo aqui pela sua bela, querida e amada família, uma família de pessoas que tem um campo espiritual muito forte. Irmã Marina Souza, minha avó, pediu para
enviar mensagem para o Senhor pedindo oração por Sandra Figueiredo. Amém. Eu recebo e oro por você, filha querida, viu, Luci? São pessoas aqui, rapaz, pessoas de coração quebrantado. Olha que bênção. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão Jair, aí de São Gonçalo, mandando uma mensagem, mandando também uma oferta. Deus te abençoe, filho. Prospere a sua vida. Aqui é de livre, espontânea vontade e é oferta espiritual. Aleluia! Deus abençoe. Olha que bênção, rapaz. Oferta abençoada. Tatiana Castro. Bispo, peço oração pela minha saúde. Meu campo espiritual, bispo, é longo. Aleluia, o meu também. Sou Maria do Carmo, a paz do Senhor, agradeço pelo culto dentro da minha casa. Beleza, beleza, beleza. O Senhor me escolheu para o santo culto espiritual dentro da minha casa. Aleluia. Este culto preocupa o diabo, porque a gente entra nos quartos, nas salas, nas copas, nas varandas, nos quintais, nas lajes, para falar a verdade da área espiritual. Irmãos, aprenda uma coisa. Esta matéria para nada serve. Ela é pó e volta ao pó. Espírito volta a Deus. Como diz em Eclesiastes capítulo 12, o pregador pregando ali em Eclesiastes, ele disse: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade é o espírito voltar para Deus e estar aos cuidados do eterno. Como dizia meu bisavô, eterno. Sabia que muitos judeus não falam nem o nome de Deus? De tanto temor e respeito, falam o eterno. Bom dia, bispo Daniel de Oliveira. Eu amo o santo culto dentro da minha casa. Minha casa está mais feliz. Maravilha, hein? Nunca tinha ouvido isso, não. Meu campo espiritual e o anjo em volta de mim. Eita! E da minha família é anjo forte. Que coisa, rapaz. Que coisa linda. Olha, bispo. Irmã Marina Souza, ela fala aqui alguma coisa, deixa-me ver. Sangue de Jesus te repreende. Vamos ver aqui. Marisete Chagas, meu campo espiritual é longo, o diabo não chega perto de mim. Aleluia, nem de mim. Lene também. Quem é esta aqui, rapaz? Georgina, Edneide, Joleiro, Margarida Santos. Ixi, olha, rapaz. Eita, Deus é Deus. Juíza Multi, Deus os abençoe. Pode mandar seu pedido de oração. Deixa eu desligar esse celular. Para o 99 713 78 81. Digitado, tá bem? Nilda Santana, Valquírio Honorato, Divaci Ferreira, meu campo espiritual é longo. É fogo. Nós somos uma tocha de fogo. Então o campo é longo, de brilho e proteção. Se apagar o fogo do espírito, vira carvão. Aí o diabo assopra o fogo dele, cruz credo. Sebastião Tavares, estou entendendo tudo. Edneide Almeida, Divaci Ferreira, o campo espiritual é em primeiro lugar. É isto, Diva. 715, pode mandar para mim a sua mensagem. 99 713 78 81. Aqui é programa espiritual, levando o culto espiritual, falando da campanha espiritual de 7 sextas,
7 quartas e 7 domingos, o santo óleo espiritual e a quebra das maldições, com ela a espada do Espírito para desenrolar o rolo. Bom dia, Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, é a última sexta do mês. Eu estou convocando a Bahia cristã, a Bahia que precisa de uma bênção verdadeiramente original, para estarem na Catedral do Avivamento, Largo das 7 Portas, 446, ou na Lima e Silva, porque hoje é dia de quebrar maldições herdadas, adquiridas ou mandadas na autoridade original do Espírito, na instrumentalidade humana. Domingo, a Escola de Profetas, chegue cedo, para você ter o lugar para sentar, porque o domingo, para mim, é um dia de muito voto, através da campanha espiritual de 7 domingos. Vindo à igreja hoje, o domingo, ou quarta-feira, dia 1º de julho, comece o mês com autoridade, traga uma oferta, um voto, um dízimo para o altar de Deus. Traga mesmo, com amor, campo espiritual. Leva este culto nas casas através do seu patrocínio. Participe do meu ministério, que é espiritual. O altar aqui não é altar de Baal, não. Não é altar que Arão fez do bezerro de ouro também, não. Aqui tem água, aqui tem fogo, aqui tem relâmpagos, aqui tem trovões, aqui tem a consciência para o homem espiritual. Traga uma oferta, um dízimo, um voto. Consagre a Deus. Ou mande através do Pix, tá bem? 719918-62232, Bradesco. Ou traga ou manda. E eu profetizo um gasofilácio de ouro ao lado do seu sofá bege aí dentro da sua casa. A estrela de Davi brilhando para quem é espiritual. A estrela só brilha, rapaz. O sol da justiça só brilha para quem encara o campo espiritual. E você entende, Rogério, do que eu falo? Porque você é discípulo amado. Oferta, 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 dízimo santo. Aleluia! Deribale shiriandecais. Aqui é só alegria espiritual, felicidade espiritual, mensagem espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Abra sua Bíblia. É o momento mais importante deste culto dentro da sua casa, é agora. É, bispo? É. É, diácono, evangelista? É hora de abrir a Bíblia e ver o que Deus falará com cada um de nós, principalmente comigo. Abra sua Bíblia, Dineide. Abra sua Bíblia, Rogério, Regina, Fátima, Beatriz, Tânia. Abra sua Bíblia, Tânia. Robilene, Roqueline, Jositelma, chegou agora, não foi? Eita, Jositelma que dorme. Acorda, Jositelma, e acorda o pastor José Teles. Já deve estar dentro do ônibus indo para a catedral. Abra sua Bíblia, 1 de Reis, capítulo 19. Gravou? 1 de Reis, capítulo 19. Pega a sua Bíblia lá em cima da estante do criado mudo. Quem liberta o homem, o que liberta o homem carnal, materialista, é a palavra como espada que corta os laços do diabo, ou do passarinheiro, né? Abra sua Bíblia.
Povo no Morro de São Paulo, vocês aí em Feira de Santana, vocês em Nazaré das Farinhas, Valença, Candeias, Camaçari, Pojuca, Catu, Mata de São João, ao povo lindo da cidade de Nova Açores, Ribeira do Pombal, Alagoinhas. Deus vai nos dar a graça de abrirmos uma igreja em Alagoinhas. Deus abençoe o povo de Alagoinhas. Já temos um pastor preparado indo para Alagoinhas. Deus abençoe a cidade de Alagoinhas, que vai receber a casa da bênção. Catu, Pojuca, Nova Açores, Ribeira do Pombal. Olha quem está ali, rapaz, da cidade de Trindade. Trindade, onde fica isso, rapaz? Trindade? Se não me engano, a cidade de Trindade é Goiás, onde tem uma cultura muito antiga, misericórdia, de idolatria, cruz credo. Abra sua Bíblia, 1 de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Levantou, pois, Elias, o profeta que estava em depressão, porque o ser humano é fraco, né? O profeta que estava depressivo, ele achava que ele era solitário, ele achava que estava sozinho, ele achava que Acabe e Jezabel queria lhe matar, e queria mesmo. Jezabel era uma mulher má, endemoniada. Jezabel era uma mulher perturbada. Ela tirou a autoridade do marido. Como diz, ela castrou Acabe. Castrou não quer dizer que cortou seus órgãos sexuais. Ela castrou, tirou a autoridade dele como rei, como homem. Porque Jezabel chegava em casa, o marido chegava em casa, tinha que prestar relatório a ela. Sai dela, povo meu. Oxe, entregar a autoridade de rei, entregar a autoridade de homem para Jezabel? Ela era maligna, assassina, gente ruim, tão ruim que quando ela caiu do segundo andar, quebrou o pescoço, nem os cachorros comeram as mãos e os pés dela, porque eram mãos marcadas por sangues e pés que caminhavam para o erro. Até os vira-latas não comeram o corpo de Jezabel, mas ela era gente ruim. Ela mandou um recado para Elias que ia matar Elias. E Elias fugiu. E Elias entrou em depressão. Aquele homem que teve vitória derrotando os 850 profetas de Baal de Assé, agora fugitivo, depressivo, se esconde debaixo de uma árvore. E a depressão estava com ele. E ele pediu a Deus a morte. Mas Deus amava Elias porque ele era sincero. Deus amava Elias porque ele era espiritual. Deus amava Elias porque ele era de fé, de garra. Ele não era um homem sujo, corrupto. O passado e o presente dele era testemunho para muita gente. Então a Bíblia diz, levantou-se, pois, ele estava caído, prostrado, dormindo com preguiça, com sonolência. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Abra sua Bíblia, pega a Bíblia lá em cima da estante. Versículo 8, comeu e bebeu. Comeu e bebeu o que, bispo? O que o anjo trouxe para ele, preparado na cozinha do céu. Oxente, bispo, lá no céu tem cozinha? E como tem? É só vocês ler o jantar que Jesus preparou. É só vocês ver Deus mandando maná e codornizes, principalmente o maná.
Deus tem o que ele quiser ter porque ele é onipotente. Deus é o que o homem quer que ele seja e muito mais. Levantou e pôs, levanta-te, pois comeu e bebeu, levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites em direção de onde estava a bênção, Monte Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus, está escrito aqui. Não era um monte de carnalidade, não era um monte de apresentação, não era um monte de status materiais para aparecer. João Batista falou uma vez: convém que eu cresça. Aliás, convém que ele cresça, Jesus, e que eu desapareça. Aí hoje as estrelas das igrejas são os homens voltados para a política e outros campos que a Deus não pertence, querem aparecer, mas aqui Elias subiu ao monte Horebe, o monte de Deus, para ter a proteção divina. 7:25. Alguém perguntando aonde estou lendo, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8. Com a força daquela comida, uma campanha, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E depois que ele chegou ao Horebe, olha para onde ele foi. Ele ainda estava depressivo. Ele ainda estava tomando remédio de faixa preta. Ele ainda estava sendo tratado por psicólogos, psiquiatras e tantas outras coisas, falando no campo científico e no campo espiritual. Ele entra na caverna. Ele queria ficar sozinho no quarto dormindo. Ele queria ficar oculto. Ele não queria conversa nem papo com ninguém. Ele entra na caverna. Mas Deus o amava, porque ele era sincero, passado, presente, e Deus o preparando para o futuro. Está pensando que Deus não olha para o passado? Olha. E como eu posso, missionário Daniel, endireitar o meu passado? É voltar à casa do oleiro e pedir: quebra-me de novo, perdoa os meus pecados. Pedir perdão a quem é de direito. Tem pessoas que falam: eu errei, pedir perdão a Deus. Não. Tem que pedir a quem é de direito. Pecou contra o casamento, tem que pedir perdão à esposa, o esposo. Roubou do patrão, pedir perdão e confessar, fazer projeto de pagar. É assim. Fez gato de água, gato de luz, gato de gás. Faça um balanço e paga a quem você deve. Ou vigia, para que você não tenha sua vida suja, presente e futuro. E a Bíblia diz que ele entrou em uma caverna e passou ali a noite. Está escrito. E eis que a palavra do Senhor, na visão espiritual da mediunidade auditiva, veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo na caverna, homem? Eu não te chamei para ser um cavernista. Eu te chamei para ser um profeta. E naquela época, o ministério de profeta existia. Hoje, existe o dom da profecia. O ministério de profetas terminou em João Batista. Está na Bíblia. O último dos profetas, né? Hoje nós temos o dom da profecia pela palavra, citando a palavra com autoridade, se tiver autoridade. Se tiver autoridade, né?
Pessoa que já fez ou fazendo um bocado de coisa errada, dizendo, eu profetizo. Aí que vem a palavra, falsos profetas, né? Que fazes aqui, Elias, enfiado nesta caverna, Elias? Neste quarto úmido e mofado, Elias? E ele disse, olha o que ele falou. Tá aí, ó, versículo 10, de 1 Reis 19. Tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele falou, eu sou uma pessoa zelosa pela tua obra. Deus dos exércitos, ponto, vírgula, porque os filhos de Israel, olha o que ele falou, deixaram o teu conserto, todo mundo desviou, derribaram os teus altares, transformaram a verdade em mentira, transformaram o material em espírito, o espiritual em material, comércio, ganância. Misericórdia. Não é diferente hoje. Hoje é pior. Porque as pessoas estão com a Bíblia, torcendo a Bíblia. Não se embaraça com os negócios desta vida, viu? Quantos grandes líderes a gente vê aí embaraçados, bem embaraçados, embaraçando o ministério, embaraçando pastores da equipe, embaraçando igreja, embaraçando o nome da igreja. Por causa da ganância, da avareza, do pecado. Que faz aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele falou dele. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os seus concertos, derribaram os seus altares, é verdade. Mataram os seus verdadeiros profetas. Meu Deus, como é verdade esta palavra. Mataram a espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirar. Aí versículo 11, 7:31. E ele disse, sai para fora. Não fique aí intocado, escondido. Sai para fora, Elias. Eu não quero você na caverna, eu quero você ainda fazendo a obra espiritual. Ponte neste monte, volta para o monte para orar. Volta às velhas práticas do espiritual, da fé. Aprenda o que eu te ensinei, como Deus falou para Josué, seguir o que ele havia aprendido com Moisés. Isso é sério demais, rapaz. Ponte no monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor. Ele viu Deus passando ali naquele instante. Aí veja o que aconteceu. E eis que passava o Senhor, vírgula, como também um grande e forte vento. Vento maligno, né? O diabo não queria que ele saísse da caverna. O diabo queria matá-lo na caverna, queria matá-lo debaixo da árvore, queria matá-lo pelas mãos de Jezabel, de Acabe. Mas Deus, o anjo do Senhor, cuida daqueles que temem a ele. Um grande vento que fendia os montes, um vento assustador, aterrorizante, cruz credo, em que batiam nas pedras, fazia uma pedra bater sobre a outra, diante da face do Senhor. Deus estava lá, e o pau quebrando. Porém, o Senhor não estava no vento. Aquele vento é a do diabo. O vento de Deus acalma a tempestade, traz codornizes e maná. O vento de Deus abre o mar vermelho. O vento de Deus traz línguas de fogo. Mas o do diabo é para destruir.
toda tempestade do cão contra a vida de quem é espiritual está repreendida. É sério, rapaz. Forte vento que fendia os montes, quebrava as pedras diante da face do Senhor, perto de Deus. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Sabe por que acontece terremotos na geografia da Terra, como aconteceu antes de ontem na Venezuela, em várias partes do mundo em cadeia? Aí já é Deus mostrando e repreendendo o homem por causa dos seus pecados. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24 que no princípio das dores haveria muitos terremotos, enchentes, secas, incêndios, chuva de granizo, de pedras, até de 80 quilos. Mas o que é isso? É porque o homem afastou de Deus. Aí veio o diabo para matar, roubar e destruir. E o que sucede com o justo sucede com o ímpio. Ou o que sucede com o ímpio sucede com o justo. Só que há uma diferença. O justo pode até morrer numa tragédia dessa, mas o justo vai para o céu e continua a vida com Deus. O ímpio morre e segue-se o juízo e vai para o lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala aqui que Deus não estava naquele terremoto, e nenhum deles. E aquele terremoto que houve lá em Atos dos Apóstolos com Pedro e com Paulo e Silas, se não me engano, Paulo e Silas. Ali foi Deus libertando eles para salvar o carcereiro. Não foi bem um terremoto divino, por causa do pecado, mas um terremoto para entrar nas páginas da Bíblia e sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Existem terremotos do amor de Deus e terremotos do ódio do cão, por causa do pecado e do homem ter afastado de Deus. Por causa da ganância também, tirando o petróleo do seio da terra. E como pode preencher o vazio de onde tirou o petróleo? Aí que vem as tragédias. A ganância faz parte das tragédias. Ouviram? A Bíblia me ensina que há terremoto do diabo para matar, roubar e destruir, para que o homem se antene, rapaz, e volta para Deus. Neste terremoto aqui de 1 Reis, Deus não estava presente, nem no vento, nem na chuva de granizo, também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo do cão, fogo de fogueira de São João, fogo do carnaval, fogo da carne. Porém, também o Senhor não estava naquele fogo estranho no altar. Que é fogo estranho no altar, bispo? Está escrito lá em Malaquias, fogo estranho no altar. É aquele fogo que não é de Deus. É aquele fogo que não está sendo fruto de um azeite, de uma candeia. É fogo do cão. Pode ver que o fogo que estava na sarça falou com Moisés. Hoje existe o fogo de Deus e o fogo do diabo. A aparência do cavalo branco nos altares, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos levitas, falsos diáconos. Deus me colocou aqui porque sou um evangelista. A palavra da verdade está dentro da sua casa, neste santo culto.
Santo se você receber como santo. Se você recebe um culto deste como santo, a santidade convém do Senhor para toda a sua casa. A Bíblia está falando. Também veio, depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, alecante baixai, e delicada. A voz do Pai, a voz da Mãe, a voz do Eterno, a voz do Salvador, a voz do amor de Deus, a voz do amor de Deus, a voz da aliança eterna, da fidelidade do voto eterno, a voz da Santa Ceia, a voz do batismo nas águas, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. A voz do batismo, este é o meu filho amado, do qual eu tenho prazer. A voz que falou para Maria Madalena, vai e não peques mais. A voz que falou para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. A voz que falou para um leproso que voltou para agradecer. Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. A voz que falou com os reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar. A voz que falou lá no Calvário, estás perdoado, teicantele baixai. A voz que falou no meu coração na madrugada de hoje, para pregar sobre este texto, para levar ao povo a campanha espiritual, 7 quartas-feiras, 7 sextas, 7 domingos. A voz que falou comigo para quebrar maldições na Bahia, dar o óleo para o povo beber, como no dia de hoje, ministrar a unção para levar para casa, ungir o povo com a mirra para a cura da alma e do corpo. A voz de Deus, a voz de Deus, que faz a corça parir, que faz o cedro do Líbano ser quebrado. A voz de Deus, que falou uma voz mansa, meiga, dizendo: veio a ele a voz do Senhor delicada, e sucedeu que, ouvindo Elias aquela voz, porque ele já conhecia aquela voz, come, bebe, enrolou o seu rosto com a capa, Bíblia, saiu para fora, pôs-se na entrada da caverna, e eis que veio a ele novamente a voz do Senhor que dizia: que fazes aqui, rapaz? Elias. E ele fala: eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, pois que os filhos de Israel deixaram sua aliança, quebraram a aliança. Quem quebra a aliança é o altar sujo, quebra com avareza a ganância. Sai dela, povo meu, se aí não satisfaz a sua alma, se aí você não ouve a voz meiga de Deus, nesta Babilônia, eu te digo como evangelista, sai dela, povo meu. Está escrito em Apocalipse 19, para não ser cúmplice dos erros de Babel, da Babilônia. A Bíblia continua falando: derrubaram os seus altares, mataram os teus profetas, buscam a minha vida,
E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho certo, pega o caminho novamente para Damasco, vem e unja Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. Também Eliseu, filho de Asaf, e de Abel-meolá, ungirás profeta sobre teu lugar. E há de ser que se um escapar da espada de um, cairá na espada de outro. Leiam 1 de Reis, capítulo 19. Medite, viva a verdadeira palavra espiritual. Tá bem? Evangelista Daniel, tem coisas que o Senhor não fala, que o Senhor fala que eu nunca ouvi. Porque eu sou um evangelista, um diácono que sirvo a obra de Deus. Medite nestas palavras. Deixa Deus falar ao seu coração. E seja uma mulher, um homem espiritual. Põe a sua carne e a matéria sentadinha na igreja, viu? Louvando a Deus. Põe ela para jejuar, levantar o cálice, dizimar e ofertar. Eu estou convocando a todos para hoje, sexta-feira, última sexta, quebra de maldições, na Catedral do Avivamento, Largo das 7 Portas, 446. Se não pode estar conosco hoje, domingo, Escola de Profetas. Prepare, aviva a sua vida, alinha a sua vida, liberta dos maus caminhos, porque o Senhor te ama. Tá entendendo, Jositelma? Tá entendendo, Nilda? Renova a aliança, peça perdão, volte à olaria, se for necessário, que ele te quebra todo de novo e coloca você no fogo do Espírito para ver se conserta o vaso. Tá bem? Ou ele faça um vaso novo. Alguém perguntando ali aonde eu vou estar hoje, daqui a pouquinho na Catedral do Avivamento, Largo das 7 Portas, 446. Quebra de maldições, comece a sua campanha espiritual, porque o Espírito de Deus, em seu espírito de humano, colocará a carne no lugar dela, orando e pedindo perdão. Também. Vamos provocar um terremoto de Deus dentro de nós. Por isso que o altar tem que ter trovões, relâmpagos e água. Se não tiver, a Babilônia que estará presente. Deus tenha misericórdia. Vamos falar com Deus, Nilda Santana, Joel Ribeiro, Jositelma Carvalho, Maricelma dos Anjos. Dobre os seus joelhos aí na sua casa. Peça perdão a Deus dos pecados da família. Pecado do filho, da filha. E Deus vai te ouvir. Por amor a você, Ele vai perdoar a sua casa. Dobre os seus joelhos. Faça um apelo à sua família para vir para a igreja aceitar a Jesus. Este culto tem que ser produtivo. Deus! Desperta, Brasil! Eu abençoo esta família que me recebe como evangelistas de sua casa e diácono
Eu abençoo este apartamento, esta cobertura, esta mansão, este kitnet, este barraco, esta loja, este carro, este quintal, este alpendre, este quarto, estas salas, aonde está chegando a minha imagem, a minha voz, chega a palavra da verdade, porque a verdade, ela é a verdade. E a tua palavra é a verdade. Eu abençoo todos aqueles que têm ido à catedral, à sede, para começarem a sua campanha espiritual com Deus, pela família, porque quem salva o que vai subir para o céu não é a matéria, é o Espírito. Eu abençoo a todos que entendem o que eu prego, porque tem um nível espiritual como eu. O Senhor me pôs aqui há 47 anos para dar testemunho da verdade. Pai, eu abençoo a todos. Eu te agradeço por este mês tão abençoado, mas eu sei que julho ainda será mais, porque um dia faz declaração a outro dia, e uma noite viu Nilda Santana, Jositelma Carvalho, revela sabedoria outra noite. Dai-nos uma sexta-feira hoje, abençoada, um sábado abençoado, um domingo na escola de profetas. Abençoa o teu povo. O povo que ama a sua palavra, o povo espiritual, né? Os dizimistas e ofertantes que patrocinam-me para pregar para todo o Brasil e fora do Brasil. Aqueles que agora estão compartilhando, compartilhe mesmo. Prega, através da palavra do evangelista Daniel. E vamos ganhar o Brasil para Cristo, como dizia Manuel de Melo, um dos meus pais na fé de locução espiritual. Que possamos ganhar a Bahia para Cristo, o Brasil para Cristo. Eu oro e abençoo a todos. Ó Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor me deu. A bênção esteja sobre todos. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Eu repreendo e quebro as maldições, porque tenho autoridade para isso. Maldição herdada, adquirida, mandada. Traumas, ressentimentos, psicose, neurose, loucura, depressão, inveja, obras da carne e obras que estão lá no capítulo 6, que fala a tua palavra para nós do homem de Belial, Provérbios 6, aonde chegar esta mensagem, esta ministração, chega a sua bênção. Eu sei que agora tem pessoas de joelhos pedindo perdão dos pecados, seus filhos, seus parentes, e pedindo misericórdia. Pessoas que oram deitado, assentado na cama, na cadeira de roda, não importa. O importante é a fé com que eles fazem a oração. Eu oro por todos, pela família evangélica, católica e espírita. Eu consagro as águas e medicamentos que estão sobre o rádio. Eu abençoo dizimistas e ofertantes. Eu abençoo a tua obra, a tua igreja. Pessoas que estão me acompanhando lá em Santa Catarina. Lá na grande região também de Santos, a Baixada Santista. Pessoas que estão me acompanhando lá no Piauí, na bela e querida Teresina. Eu oro por todos, porque o Senhor é onipresente. O seu Espírito está presente aonde pede misericórdia. Eu te agradeço por esta semana,
E eu abençoo o dia de amanhã, também o domingo. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Eu abençoo dizimistas e ofertantes, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui, levando a palavra espiritual e original para um povo que vai herdar a salvação. Ó Deus, eu abençoo a todos que recebe o culto em sua casa, que compartilha este programa, que eu vou colocar na página no YouTube também, para ficar para a memória. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do evangelista Daniel de Oliveira. Deus abençoe Nilda Angelice, Ari, Jussara Ribeiro. Deus te abençoe, Ju. E Deus abençoe também toda a sua casa. Meu abraço a todo o povo aí, Salina das Margaridas, Salinas e todo o povo desta região da ilha que estão me acompanhando. Nazaré das Farinhas, Valença, Santo Antônio de Jesus, é tanta gente, são tantos municípios. Eu acho que eu estou alcançando mais de 1 milhão de municípios. Bairros e cidades, avenidas e ladeiras, prédios e condomínios. Não é a voz do homem, é a voz do Espírito pelo evangelista Daniel. Meu abraço, irmãos. Olha quem chegou, Ângela Freitas. Jesus te abençoe. Filha querida, é Ângela mesmo? Não, é Anísia, bispo. Te abençoe, Anísia. O culto encerrou, 7h56. Faça assim, ó. A paz do Senhor, bispo Daniel. Ore por mim, viu? Ore por mim. Sou carente de vossas orações, porque o ministério que Deus me deu é de evangelista. Shalom!